Olá! Hoje estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast com uma convidada especial, diretamente de Portugal, que é a Bia Beatriz. E hoje vamos falar sobre um assunto diferente um pouco, né? A Bia, ela é astróloga, ela vai se apresentar agora para vocês, mas hoje o nosso papo aqui é especialmente sobre o karma, né? Que é o famoso karma que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente o que que é esse karma, para que que ele serve, o que que ele quer nos dizer, para onde ele está nos orientando. E hoje a Bia vem com propriedade aqui nos explicar sobre esse famoso e tão temido, mas que não é para temer, né, Bia? O famoso karma. Do jeitinho dela, do entendimento dela, do jeito que ela conseguiu chegar nessa questão e nessa consciência sobre karma, que é incrível. E hoje nós estaremos aqui, né? Eu e a Natália também aprendendo bastante sobre isso e sendo expostas também ao nosso karma. Adoro! Então, Bem-vinda, vai lá, Bia, Bia. te apresenta, fala um pouco sobre ti, sobre o teu trabalho e sobre o karma aí, que a gente já está curiosa para saber. Conto sim. Primeiro, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é nosso. Falar sobre karma é uma coisa que eu não me canso. Eu falaria sobre isso 24 horas por dia, sem parar nem um minuto. Tá tudo bem. Bom, eu tenho 40 anos, gente, não parece, não é mesmo? Não parece mesmo. Pois é. Estamos todas no formol da energia, né? E Rejuvenescidas. esse, e esse daqui é o formal do karma. Ah, já quero saber. É o formal do karma. Quando eu comecei a estudar esse mundo, né, mais holístico, foi ali um pouquinho antes da pandemia, eu já estava meio interessada nessas coisas e comecei a fazer colar terapêutico. Participei de um grupo de mulheres, de um círculo de mulheres que eu nunca tinha participado, nem sabia o que era isso. E comecei a fazer colar terapêutico durante a pandemia, porque eu comecei a usar óleo essencial. Essa daí foi a virada de chave da minha vida. E foi aí que eu me tornei terapeuta, porque as pessoas queriam entender mais. Porque as pessoas precisavam de mais, e eu falei, se elas precisam de mais, eu vou dar o que elas precisam. Exatamente. Aí a pessoa faz o quê? Mergulha no assunto. E aí eu comecei a perceber que aquilo realmente fazia muito sentido para a minha vida. E aí eu me tornei astróloga. Por causa de um colar, eu virei astróloga, porque eu precisava dar nome para coisa, não é mesmo? Tem até colar aqui para poder mostrar. Eu trouxe aqui para o nosso evento. Olha, que Aí tá de legal. cabeça para baixo. Então, meus colares, eu trabalhei com design gráfico a vida inteira, né? Mais de 15 anos com design gráfico. E sou super criativa, adoro inventar nome para as coisas, mas eu não conseguia dar nome para as minhas peças. Então, esse daqui era o colar terracota, alecrim, porque tem um alecrim aqui, ó, dá pra ver? Dá. Alecrim grande, entendeu? Colar marmorizado pequeno. Aí eu falei, nossa, tem que ter um nome, né? Porque as pessoas me perguntavam significa o quê? E aí eu fui buscar, encontrei a astrologia. Eu falei, gente, isso daqui são os 4 elementos, olha que legal. E aí, nessa história, aí começa essa história de quem eu sou hoje, de tudo que chegou para mim, da forma como chegou. Então, agora sim eu posso me apresentar. Então, bora lá. Eu precisei vir para Portugal para poder descobrir quem eu era de verdade. Precisa mudar o ambiente. Precisei mudar, totalmente. A gente precisa, às vezes, bastante. Pois é. Então, aqui eu me descobri terapeuta, astróloga, sacerdotisa, aromaterapeuta, terapeuta Hum, Teta Healing. Aí eu fui fazendo um monte de curso, não é mesmo? Que a gente vai, descobre o mundo e fala assim, quero tudo. vai. Exatamente. E eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas e sentir o que a pessoa precisava, como contribuir com a vida da pessoa. Então as pessoas sempre falavam, nossa, você tem muita inteligência emocional. Eu falei assim, mas sou só eu sendo eu. Eu falei,
né? Mas se eu tenho isso, então vamos usar isso a favor do mundo e vamos ganhar dinheiro com isso também. Sim. Então, eu fui me especializando ali, fui desenvolvendo várias coisas, e hoje a base do meu trabalho é astrologia. A primeira coisa que eu desenvolvi com o meu olhar da astrologia foi a comunicação original, que foi a primeira aula que eu dei na minha vida, foi sobre isso, que eu pegava o mapa astral da pessoa e mostrava para ela como ela deve se comunicar de acordo com o mapa dela. E é uma coisa que astrólogos falam sobre isso de uma forma muito breve, dentro de uma leitura de mapa, mas eu consigo aprofundar nesse tema. E eu consegui fazer grandes mudanças, né, de percepção nas pessoas quando eu trouxe essa informação para a vida delas. E aí eu falei, bom, também tem outro ponto aqui, criatividade. Isso por quê, né? Porque eu descobri o meu jeito de comunicar. E eu falava assim, as pessoas não me escutam, por quê? O que está acontecendo? Aí eu fui olhar para o meu mapa, falei, tá, deixa eu entender. Se isso daqui tem a resposta, eu vou encontrar a resposta. E eu descobri isso. Depois, eu descobri a minha forma de criar, a minha forma de criatividade, de colocar as coisas no mundo. E aí eu descobri o karma. Aí eu falei, nossa senhora, é isso aqui que eu tenho que fazer. Aí a chave girou. Aí a chave virou de cabeça para baixo, né? Lá no Legal. tarô não tem a carta do Dourado. enforcado, do Deforcar. pendurado? É Uhum. tipo pendurado, né? Tipo, fica de Uhum. cabeça para baixo para ver de um jeito diferente. Aí Muito eu não bom. sou taróloga, tá? Uma coisa que eu não sou é taróloga. Todo Tá. mundo acha que é taróloga? Eu falei, não sou não. A única coisa que você errou aí, que ainda não. E aí, o que que acontece? Eu comecei a desenvolver essa forma de ver, comecei a conversar com as pessoas, fazia o trabalho de astrologia, fazendo atendimento, e comecei a perceber que eu conseguia casar algumas informações e principalmente viver no meu processo. Porque se tem uma coisa que é boa de fazer nessa vida é a gente ser a nossa própria cobaia. Com certeza. A gente tem mais propriedade, né? Para falar, para ensinar, para explicar, quando a gente vive aquilo ali. Exatamente. E aí, quando eu falei que esse daqui, né, é o karma que rejuvenesce a gente, então, quando eu namorava, eu fiquei 5 anos namorando com um rapaz daqui, um português, e aí quando eu decidi que eu tinha que terminar, eu não sabia exatamente por quê, mas eu falei, eu preciso terminar, porque eu tenho outras coisas para poder fazer, se eu continuar contigo, eu não vou fazer. E é inegociável, eu tenho que fazer o que eu nasci para fazer. E aí eu resolvi ir embora. E em 45 dias eu emagreci 12 quilos. Depois, no ano, durante o restante do ano, eu emagreci 20 no total. Nossa. Se Uau. isso não é rejuvenescedor, não é mesmo? Então, e aí depois eu fui entender, né? Eu precisei passar por esse processo para entender que quando a gente equilibra e conhece essa informação, a gente consegue hackear a nossa vida. É tipo biohacking, né? Mas é tipo karma hacking. Uhum. O que eu faço é esse processo. E o karma, na verdade, né? Que todo mundo fala que karma é uma coisa. Ai, karma é horrível. Karma é péssimo. Na verdade, existem vários conceitos do que é karma, né? Mas basicamente é a lei da causa e efeito. Essa é a lei do karma. Só que aí muita gente olha para a astrologia e fala, ai, na sua vida passada. Eu falo, o que que eu faço com isso? Ah, eu concordo. Essa coisa assim, eu tô vivendo aqui, gente. Por que que eu quero saber Já passou, já deu. uma informaçãozinha? Tudo bem para ter uma explicação, mas ficar lá na vida passada não dá. Tu tá aqui agora, né? Eu quero saber o boleto passado, né? Não é a vida passada. E aí tu começou a entender, analisando o mapa das pessoas, que na questão do karma era muito mais o ponto de partida para qualquer outra coisa do que o próprio mapa em si. E aí tu resolveu focar nisso, e aí foi que tu construiu o teu modo de atender direcionado para o karma. Que aí que tu Exato. explicou
que não precisa fazer um mapa, não precisa entender o mapa da pessoa para poder entender e explicar sobre o karma, é isso? Não, exato. Não precisa. Não, exato. Não precisa. O que a gente precisa, na verdade, é só saber a data de nascimento. Sim. E os astrólogos vão me matar. Eu gosto de gente visionária. Não é simplificar as coisas, para que dificultar? Vamos pela facilidade. Agora, por quê? Conte-me, Eu tenho conte-nos tudo, não Lilith. esconda nada. Eu tenho Lilith em Aquário, Ui. entendeu? Não. Lilith em Aquário. É assim, ó, vou te contar aqui. Eu não sei nada de Lilith, astrologia. eu vou te dar um breve panorama aqui do que é Lilith no meu ponto de vista, né? Porque é o meu interessante ponto de vista. Lilith é a revoltada, entendeu? E Aquário é visionário, é inovador, né? Coletivo, é aquele negócio assim, libertário. Todas temos pontos, temos aquário aqui. A Natália tem ascendente, eu tenho a Lua e Júpiter em aquário. Tenho bastante essa forcinha aí de aquário na minha personalidade. Mas eu só tenho Lilith em Aquário. Já é Só que eu tenho Aquário na casa 10, a entendeu? casa da carreira, do trabalho, do É, sucesso. exato. E eu vejo a casa 10 como a casa do legado. Hum. Ou seja, vão rasgar uns sutiãs na praça pública porque eu quero que as pessoas tenham liberdade de expressão da essência. Show. Essa minha Lilith, ela fala sobre liberdade de expressão da essência. Do teu Né? lado mais oculto, porque a Lilith é o nosso lado mais oculto, né? É o lado mais oculto, mas ele é o mais revoltado. Ou seja, a gente, para fazer certas coisas, a gente precisa dessa revolta. Uhum. Eu tenho A Lilith em tudo, porque eu sou a revoltada. minha é em touro. A minha Lilith é em touro. A A minha é, eu não sei. Paula sabe do meu mapa, eu não sei nada. Deixa eu ver. Lilith em touro também. 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 Por quê? Porque tem planetas, tem pontos do mapa astral que eles são geracionais. E Uhum. tudo bem, Lilith, a gente não está falando de uma geração, mas vocês duas nasceram no mesmo ano, com uma diferença muito pequena. É, Sim, a Paola em setembro e novembro, né? Então é possível que seja bem próximo. Então, o que acontece? Quando a gente tem essa noção do caminho, que é o que eu chamo de karma, karma para mim é o caminho, karma para mim é a vida, entendeu? Gente, ai, karma é horrível. É verdade, a vida é horrível. Qual que é a novidade? Conta aí para nós, depende. né? A vida é horrível, porque nascer é péssimo. Dói. Você fica longe da sua mãe, é traumático, entendeu? Tudo é trauma. É horrível. É trauma. É horrível. Tudo te causa um registro, então tudo é trauma. É horrível. E viver é horrível, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá, combina comigo. A gente aqui, né, já entendeu que, beleza. Achar que é horrível não vai resolver, então vamos ter que viver, vamos viver da melhor forma possível. Isso é outra história. Isso é uma escolha, né? E aí, o que acontece? Para mim, hoje, o karma é a própria vida. É viver a vida, é o karma. Por quê? Porque eu vou ter que passar por certas situações. Eu vou ter que enfrentar certas coisas na minha vida. E eu vou ser obrigada a seguir aquele caminho, mesmo que não seja o caminho que eu quero. Porque ele é o mais alinhado comigo. Mas, Aí, Bia, tu acha que, tipo assim, se a gente tá num caminho que é alinhado, a gente não vai ficar preenchida? Porque, tipo, é um relembrar, né? você vai mais longe. Então, é como se você estivesse indo no caminho. Você vai continuar e vai mais em frente, entendeu? Ao invés de você demorar muito tempo até chegar lá naquele caminho, eu vou apresentar para vocês aqui a minha ferramenta maravilhosa, criada por Dá. mim. Revolucionária, atualizada. Revolução. Essa daqui é Carminha, né? Então eu chamo Karma de Carminha para poder ficar mais leve. Carminha da novela, a maravilhosa.
Fazendo uma comparação assim muito pretensiosa. Hum. Vou fazer uma comparação pretensiosa. Não me julgue, por favor. Jesus viveu todos os karmas, ok? Todas as lições. Então, levando em consideração aqui, ó, cada pontinha dessa aqui é um karma, ou seja, é uma energia. Cada karma é um signo. Cada signo é um arquétipo, é um símbolo, e a gente vai entendendo as energias, como que elas funcionam. E aí, o que que acontece? Jesus viveu todos. Para quê? Para poder mostrar para as pessoas como que elas precisavam viver a vida delas. Nós, pobres mortais, a gente só tem um karma na vida. Umzinho, entendeu? Tem outras questões kármicas, que aí é diferente, mas o karma, que é o caminho, é um só. A gente só precisa encontrar um caminho. Não é um monte de caminho, é só um. Aí, o que que acontece? Quando eu olho para Carminha, e eu fui estudar a história da Carminha, né? Porque eu gosto de modelar as pessoas. Aí eu fui estudar a história da Carminha. Óbvio, é uma personagem. Eu não tenho dados dela para, né, para poder ver aqui, mas eu consigo perceber que ela passou por todos os karmas também, durante a história dela na novela. Né? Então, nasceu numa família desestruturada, o pai e a mãe eram pessoas horríveis, que depois aparece na novela, tem uma cena assim que o pai mata a mãe, sabe? Uhum. O Foi pai criada no ficou, chão. o pai ficou com a mãe por causa de herança. Aí ela começa a repetir o padrão, então ela começa a caçar a herança, vai pro lixão, Uhum. ela bota o filho no lixão, entende? Então, ela vai repetindo os padrões. Então, é um ótimo case, inclusive para terapeutas, recomendo que vocês estudem Carminha, Uhum. porque é um case interessante. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, para tu incluir aí nessa explicação. São 12 karmas ao total? Só. E Graças a Deus. Amém. sim, e aí, tipo assim, é como se fossem as 12 casas, né? É como se fossem os 12 signos. Signos. Isso. Mas aí, assim, são sempre os mesmos. Tipo, tem as pessoas que têm, vamos dizer, o karma 3, aí tem as pessoas que têm o karma 6, tem as pessoas que têm o karma 12. É isso? Ah, entendi. É isso. Só que aí tem um detalhe. Hum. Eu sou a pessoa do... Tem que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Sim, adoro. Eu sou ariana, né? Eu sou Áries com ascendente em Áries, com Marte e Mercúrio em Áries. E no dia que eu entendi que o meu jeito de conversar é ariano, foi tão libertador. Aí eu falei, tá bom, então eu posso ser isso, tudo que eu sou. E tá tudo bem, Sim. né? Porque se eu não Não foi for por acaso que tu veio assim com essas influências sobre essas regências para ser exatamente desse jeito e aprender a ser assim, né? e não só. Meu ponto de vista, o meu interessante ponto de vista, mais uma vez, não é mesmo? É Bem, que o mapa astral, ele é um manual de como você ser gente para conviver com outras pessoas. certo. Ele não é para você, ele é como você deve se comportar em relação aos outros. É o que que você tem que trazer para o mundo para os outros. Uhum. E é muito mais simples, porque aí a gente fica focado no eu, e na verdade não é sobre isso. Uhum. Ah, tá tudo certo. É outro nível de compreensão e chega uma hora que a gente entende isso e começa a fazer do jeito que precisa fazer. Só que se a gente não estiver no caminho, não resolve. Tá. E como Fica que a muito... gente identifica esse caminho? Então, o karma, né, essa informação do karma é o nodo norte. Tá. Aí o E o que 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 esse nó aconteceu? do norte significa? O nodo norte, ele é um ponto fictício, né, um ponto que não existe, na verdade. E ele fala sobre os eclipses, é onde acontecem os eclipses. Ele dura 18 meses em cada signo. Hum. Então, pessoas que nascem naquele período, elas têm o mesmo karma. E aí eu costumo dizer que, por exemplo, na escola, os nossos coleguinhas de escola normalmente têm o mesmo karma que a gente.
A gente é agrupada por karma, mais ou menos assim. É. As frequências de karma. Exatamente. E Ah, aí, por exemplo, quem é professora? Vocês têm a mãe de vocês é professora? Vocês têm alguma professora na família? Minha Não. avó era professora. Pois é, aí tipo muda de ano, aí você fala, nossa, vocês têm tudo encapetado, meu Deus do céu. Aí hoje eu sei porque eu faço esse tipo de análise com as minhas clientes, eu falo, vamos descobrir o karma dos seus alunos? Fica mais fácil de lidar, né? Aí você vai lá descobrir, os mais desafiadores são aqueles que têm o mesmo karma ou o karma oposto. Hum, Entendeu? Porque tudo é aprendizado. sim. O que acontece? Quando eu trouxe Carminha para essa história, eu comecei a perceber que eu fiz isso e fiz um oráculo da Carminha. Né? Então, deixa eu mostrar aqui. Ai, deixa eu mostrar aqui meus desenhos maravilhosos. O Leleco. Pera, não, vou mostrar o Tony Ramos. Tony Ramos. Ah, esse aqui é maravilhoso. É o meu preferido. Desenhado à mão. Não é a cara dele. E ele aqui representa o Júpiter, porque Júpiter fala de oportunidade. Tony Ramos foi o primeiro marido da Carminha que ela deu o golpe porque ele tinha uma herança. Legal. Oportunidades, certo? boa novela, né? É, não, e esse oráculo é uma novela. E aí esse daqui é o Cadinho. Ah, que Que você tinha tem as três mulheres. ó, Aquário é o Ah, diferentão, é. 3 mulheres. Enfim. E aí Tá. eu comecei a criar essa história para quê? Para eu poder começar a ter mais entendimento, né? Fui criando os arquétipos ali da novela. E eu percebi que a Carminha, de alguma forma, no final da novela, ela conseguiu seguir o caminho dela. Entendeu? Porque no fim, mesmo ela tendo passado por tudo aquilo, porque o que que. Aí é que vem a história legal do karma. Não existe karma bom e karma ruim. Não existe certo e errado, não existe bom e ruim. Hum, É o que é. hum, A gente que dá o peso. Tudo é assim na vida, né? Tudo é. Não existe É. positivo e negativo. A gente que dá o peso que quiser. exato. É. E às vezes, certas pessoas, elas vêm exatamente para poder viver a sombra daquilo ali. Porque é isso que é a missão delas, entendeu? Uhum. Para quê? Para que as outras pessoas entendam aquilo dali e façam o processo. E ela está cumprindo o processo dela. Porque eu já encontrei com muitas pessoas que estão completamente na sombra do karma e elas estão vivendo o caminho delas. E elas estão vivendo com maestria na sombra. E aí a questão é, ela escolhe sair de lá se ela quiser. Se ela não quiser, Quem vem para viver a sombra também pode viver a luz do karma. pode, porque ela pode escolher, Uhum. né? Entendi. E aí, com essa história, eu entendi que a Carminha viveu o caminho dela, né? Aí eu faço, professora, não é mesmo? Eu tenho que contar meu karma, né, gente? Conte para a gente entender melhor. Saber quais são os 12 karmas também. Vou contar os 12 karmas, boa ideia. Então é assim, vamos começar. Áries. O primeiro karma é o karma da personalidade, que é o que a gente está agora. O Nodo Norte está em Áries. Ah, e o que que o Nodo Norte é, né, no mapa astral? Na astronomia, o que que é o Nodo Norte? Ele fala da elíptica da Lua, é o ponto de encontro da Lua da Lua no... Ai, já esqueci, calma, confuso. É a elíptica, é o ponto mais distante da Lua em relação à Terra. Tá, Ajuda aí, é isso, não é? E pode aí ser. depois quando encontra com o Sol, faz o eclipse, mas ele sempre vai passar na ordem, ele não vai trocar tipo de Áries para Gêmeos. Tá. Ele segue Vai seguindo. sequência. Ele segue uma sequência, só que tem um detalhe, ele segue a sequência ao contrário. Hum, Enquanto os planetas rodam sentido anti-horário, porque é Áries, Touro, Gêmeos, depois vai subindo.
Ele veio ao O contrário. karma, ele roda no sentido horário. E aí isso traz para mim uma percepção. O karma está no nosso tempo, certo? Então, a engrenagem, ela roda tanto para um lado como para o outro. Então, assim, o fluxo da vida acontece no sentido anti-horário. O karma, ele acontece no sentido horário. Então, você tem que estar atento para poder viver isso no seu dia a dia, para você conseguir viver a realidade. Sim, sempre se encontram, né? Eles sempre se encontram. Hum. É Entendi. complexo. É complexo. É, Me veio, por isso que veio aqui. Agora falando de tarô, que eu não entendo nada de tarô, mas eu entendo, né, de alguns significados, porque a roda da fortuna, ela também fala sobre as 12 casas, e a roda da fortuna é isso. Do jeito que tá, pode mudar, tá sempre mudando. a roda da fortuna fala sobre que o que está em cima está embaixo e está tudo girando, não tem essa questão de tempo, né? Assim como está indo para cá, está indo para cá. Então é a gente aprender a andar com essa ciclicidade, né? Aprender a fluir sobre tudo que nos acontece. Exatamente. E aí o karma, como ele é a vida, lembra que o karma é a vida? Uhum. O karma, ele continua na sequência certinha. Só que ele vai no sentido do horário. Ah, E o restante vai rodando anti-horário. E aí, o que que acontece? Com essa história daqui, ó, eu vou mostrar. Então, ó, Áries, o vermelhinho, né? Vamos começar aqui no vermelhinho. Áries é o karma da personalidade. Aí depois vem aqui, Peixes. Vou fazer na ordem dos signos, que eu acho que é mais fácil. Se eu fizer na ordem for do melhor karma. para ti. Não, acho que vai ficar confuso para as pessoas. Tá. Então, Áries é o karma da personalidade. Touro é o karma da honestidade, que inclusive é o de vocês. Depois O é que que isso Gêmeos. quer dizer? Mas, calma. Uma coisa de Vai. cada vez. Meu karma é da comunicação, senão eu perco aqui e nunca mais eu volto. Tá. Gêmeos é o karma da comunicação, que é o meu. Depois vem karma da humildade, que é câncer. Karma da amizade, que é leão. Karma da saúde, virgem. Aí a gente vai começar a outra metade, né? Então fizemos 6. Agora a gente vai fazer a outra metade que combina aqui com esses todos. Então as polaridades da astrologia continuam acontecendo normal. Libra, que combina com o karma da personalidade. É o karma do amor. É lindo. E é legal demais que todo mundo que eu atendo que tem o karma do amor, não encontro ninguém, não consigo namorar, meu casamento só dá errado. Falo, óbvio, você é um ogro, Ah, ogrinha. Aí na hora que eu falo isso e que eu quebro a pessoa ali, sabe? Dela querer que o outro encaixe nela, eu falo, você precisa explicar o que que você está querendo. O outro não vai entender. Você tem que desenhar para ele que você é um ogro. E tá tudo bem. Você não sabe fazer isso direito, mas você vai aprender. Depois vem. E o karma da personalidade é fácil, né? Áries. Então tá fácil, vai ter que aprender a ser você, que é o que a gente tá agora. Escorpião, karma da fênix. Ele morre e nasce, morre e nasce, morre e nasce. E o karma da honestidade que é touro. Eu estou sendo honesto comigo mesmo? Ai, Eu é estou muito eu. sendo. É é o muito. nó do norte e o nó do sul, né? É o no do norte e no do sul. Então É. eles também conversam. Hum. Sagitário, karma do objetivo, que é o oposto do meu. Então e é o professor, né? É o arquétipo do professor, o Sagitário. Então para poder ser curiosa, comunicativa, às vezes eu preciso aprofundar num assunto, mesmo que não seja muito profundo, eu sei o suficiente para poder falar 2 horas sem parar. Entendeu? Tipo isso. E é raso ali, imagina. Imagina se não fosse. O próximo é Capricórnio, que é o oposto de Câncer, karma da humildade e maturidade. Vou dar um exemplo, aí vocês vão entender. Campanha presidencial, ano passado.
Os dois presidentes têm, os candidatos tinham o karma oposto. Maturidade e humildade. Quem você acha que era o da humildade, o da maturidade? Prefiro não opinar. Prefere não opinar? Então eu vou contar, e vocês vão Vou me pensar sobre isso. abster. A Reflitam. humildade só pode ser o Lula, né? Óbvio. Humildade, Lula, e maturidade, Bolsonaro. Mas eu E aí já eu fui todo mundo vai dizer, o Bolsonaro não tem maturidade. Mas, tipo assim, um adulto tem coragem de desagradar. E o que mais ele fez foi desagradar, né? Mas não teve muita maturidade, não nesse sentido, entende? Porque uma criança desagrada também, muito. Sim, sim, mas eu digo assim, de falar e bancar o que tá falando. Entende? Lógico que não foi de uma forma educada, alinhada, né? Mas eu acho que ornou muito isso. Muito. Muito. E aí o karma da humildade é exatamente isso. Eu sou o dono da família, eu olho pelos... Eu decido o que todo mundo faz. Isso é arquétipo, tá, gente? Eu não tô falando de ninguém. E eu preciso quebrar a humildade. Uhum. Permitir que os outros façam as coisas. E do mesmo jeito, o karma da humildade fala daquela coisa do amor incondicional. E aí, quando eu começo a ver pessoas que têm esse karma, eu percebo que o amor incondicional, ele muitas vezes não existe. Ela não sabe lidar com isso. Eu acho que ninguém sabe. Porque É. todo mundo ama até que alguma coisa. Até que tu me desagrade. É um amor condicionado, né? E o que a gente projeta nos nossos guias, por exemplo, quando a gente está falando de multidimensionalidade, de conexão maior, né? Eu agora, ouvindo isso que tu está falando sobre honestidade, eu me pego muito me julgando, achando que esse amor incondicional dos meus guias vão ser julgadores assim como eu. E aí, às vezes, eu mascaro realmente o meu karma, né? Eu mascaro aquilo que eu realmente quero, porque eu falo assim: será que eu estou no meu caminho certo? Se eu quiser largar isso, se eu quiser isso, eu fui tão presenteada, será que eu estou sendo ingrata? Mas eu tenho essa dificuldade de me encontrar na minha própria honestidade e saber que eles vão me amar da mesma forma, né? Sim. E essa honestidade, ela vem nas coisas tão pequenas. São detalhes. E é num detalhe, por exemplo, eu tenho muitos clientes do karma da honestidade. E aí, às vezes, eu viro e falo assim: isso que você. Por exemplo, a pessoa recebe uma proposta de trabalho, que seja, ou uma parceria. E aí eu viro para a pessoa e falo assim: tá, essa parceria, você sente que isso é honesto? Imagina, na época dos caça-níquel, Hum. dava dinheiro, certo? Era um negócio? Sim, era um negócio. Era honesto? Não, Não, não era legal, né? não. Aí é a hora que você para e pensa assim: tá, mas eu vou ganhar dinheiro, eu vou investir, é um negócio, eu vou estar trabalhando. Tá, mas é honesto? Te fere de alguma forma? Fere. Ah, então não faça. Eu acho que é desenvolver a lealdade com aquilo que a gente é, né? Sim, 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 sim. Aí o que acontece? Quando a gente começa a fazer essas comparações, só de saber o nome dos karmas, você já começa a entender o porquê que tal pessoa faz tal coisa dessa forma, tal, tal, tal. Então, essa história de Lula e Bolsonaro foi um estudo que eu fiz no ano passado, inclusive. Falei sobre os karmas e eu falei, cara, é muito surreal. E eu falei, não, deixa eu entender outra pessoa que tem karma da maturidade, porque meu pai tinha karma da maturidade. E eu nasci no retorno de Saturno do meu pai. Porque o meu Saturno é em cima do Saturno do meu pai. É no mesmo grau. Em Escorpião. Bom demais. Eu tô no Escorpião também. Muito bom. Será que você tem na Terra? Deve ter. Eu acho que sim. Saturno e Deve ter. Escorpião. Eu tenho Porque escorpião em várias demora, né? coisas, né? Eu acho que eu tenho em Vênus, eu tenho na Lua, não, na Lua é Capricórnio. Eu tenho Lua em Capricórnio também. Cadê meu Saturno? Em Escorpião. Uhum. É possível, porque
é um período grande, né? É mais ou menos ali uns 3 anos que Saturno fica. Então, eu sou de 83, vocês são de 85. E o que que significa o retorno de Saturno? Que até no Retorno de primeiro ano Saturno. fala sobre isso ali. O retorno de Saturno vai acontecer tal coisa, tipo assim, um evento, um negócio. É um ciclo, né? Então, imagina, os planetas eles vão rodando. Então, por exemplo, o Sol, o aniversário é retorno solar. É Meu quando o Saturno é em Escorpião Sol... também. É porque a gente tem essa diferença de 2 anos. É. Uhum. Então, imagina, o Sol, ele roda todos os planetas, todos os signos, certo? E aí ele volta para o mesmo ponto, retorno solar. Uhum. Todo planeta faz retorno. A questão é, tem alguns planetas que são lentos, que é Plutão, Netuno, Urano, e o Saturno demora um pouco mais de tempo, né? O Saturno ele demora ali mais ou menos 28, 30 anos para poder fazer esse retorno. Como ele fala de maturidade, ele vai te ensinando ciclo por ciclo, a cada 3 anos mais ou menos, né? 2 anos, 3 anos, ele vai te ensinando em cada energia para você poder aprender e ver o que acontece com 30 anos ali. E aí, você aprendeu? Aí essa aí é aquela fase que o pessoal casa, tem filho, né? Começa a construir as coisas na vida. É o que fala lá na antroposofia, né? Dos setênios. Então é aquela virada de chave que a gente tem ali para maturidade. Só É. que o Saturno volta. Cada pessoa viva, assim, né? Uma média de idade, tem 3 retornos de Saturno, que é de 30 em 30 anos. Nossa. Aí, e tudo tem retorno, gente. Tudo tem retorno, tudo volta. E A tem verdade retorno de Urano também, que é com os 40, né? é, tô quase lá. Eu também. Vamos. Temos todas. Ele é mais ou menos ali com 42, por aí, 41, 42, você já começa, eu já sinto ele. Só que ele É, é o sempre tipo, uns 2 anos antes começa, né? E termina uns 2 anos depois, mais ou menos, né? é bem isso. Você já começa a sentir que tá diferente. O que você faz já não faz sentido. Você já quer fazer outras coisas. Tipo assim, aquela pessoa que trabalhou, primeiro emprego, né? Foi trabalhar no banco. Tá 20 anos no banco. Aí fala, vou vender tudo, vou sair, pedir demissão, vou vender água de coco na praia. Vou vender cachorro-quente na porta do mercado. É isso. Minha vida. Então, é muito dessa crise dos 40, é o retorno de Urano. Não é nem o retorno de Urano. O retorno de Urano, ele é quando a gente tem lá para os 80 e tal. E aí ele vira e fala assim, aí, você fez aquilo que a gente combinou? É tipo o juízo final, sabe? Aí o Urano é a oposição, que aí, eu acho engraçado. Uma vez eu vi uma pessoa falando sobre isso. Sabe o diretor da escola? Ele tá passando lá no corredor. Aí você tá lá numa ponta, ele tá na outra ponta, assim. Aí você se olha, e aí ele fala, e aí? Você tá fazendo aí? Tá fazendo o que a gente, né? Você tá dentro da aula, o que você tá fazendo aí? Então é mais ou menos assim. A questão é, quando acontece essa oposição, ele te chama para a diretoria e fala, vamos conversar. Você vai ter que criar tipo, como eu costumo dizer, criar tipo. Então, quando a gente tem esse processo do criatipo, e eu considero esse criatipo aí uma das características do caminho, que ele te ajusta no caminho, ele te dá um chute na bunda e te joga de novo pro caminho. Fala assim, agora vou te botar na linha certa aqui, você, pelo amor de Deus, não erra o caminho mais. Essa é a oposição de Urano. E aí, eu vou terminar de falar do karma. É. O nome dos karma, porque o povo já tá perdido aqui, né, coitado? Desculpe, perdão, gente. Como só até Sagitário, né? Pois não, a gente foi até Capricórnio. Capricórnio. Aí Agora, falta 2, né? aquário e peixes. Falta Aquário e Peixes. Aí Aquário é o karma da igualdade. Uhum. O karma da igualdade, ele combina com o karma da amizade, De leão, que é o né? karma de Leão.
E o karma de peixes é o karma da fé, que combina com o karma de virgem, Saúde. com o que é o karma da saúde. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tem, eu vou fazer uma demonstrations aqui, o de vocês, que Tá. eu amo fazer isso. Então, eu tenho do meu nodo sul, eu tenho Sagitário, né? Então, para mim é muito fácil dar palestrinha, entendeu? E ser engraçadinha. Não é mesmo? Sagitário é muito isso, né? Ser Muito, engraçadinha. muito bem-humorado em tudo que faz. Muito legal. Exato. Então, é muito fácil para mim. Então, eu gosto de fazer isso. Eu faço isso com o pé nas costas. E aí, quando eu começo a fazer isso daqui, É. né? Isso aqui é a própria expressão do meu karma. Então, eu estou usando a minha comunicação para poder falar aqui com vocês. E Uhum. estou fazendo a minha palestrinha, Sagitário. Show. Então, tudo aqui combina. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um desenho, peraí. Adorei. Tcharam! Tá, Carminha. Carminha agora tem braços e pernas, certo? tá. Porque esse braço aqui tá meio fora, tá meio solto. Agora eu tô feliz. Então, o karma basicamente é que eu falei, né? A gente estava conversando antes aqui de começar, que eu sou católica. Sou católica, apostólica romana, espiritualista, sou um monte de coisa. E acredito muito em Jesus, né? Acredito em Deus. E eu entendi o karma quando eu entendi a história de Jesus. Uhum. E aí, são 12 karmas, não são? Jesus tinha 12 apóstolos. Cada apóstolo, ele tinha uma função. E Jesus mostrou o caminho para cada um deles. Ele viveu todos os karmas para que eles pudessem aprender com ele, cada partezinha que ele dava conta de aprender, que é bem isso, para ele poder viver a vida dele. Né? Cada apóstolo tinha uma função, uma missão ali junto com Jesus. E aí, quando a gente pensa, né, no karma, né, tudo que eu planto, eu colho. Então, é o nome do Pai, que é para onde eu estou indo, que é por isso que a Carminha olha para cima. Em nome do Pai, em nome do Filho, que é onde eu tô. O Filho veio aqui com as perninhas dele. E em nome do Espírito Santo. Então, chega um momento da nossa vida, normalmente a gente vive só isso aqui. Aí, quando chega o momento que a gente fala assim, beleza, agora eu quero usar o mover do Espírito Santo, eu começo a usar as minhas mãos para fazer coisas que eu Uhum. nasci para fazer. E é por isso que eu acredito que o karma é o caminho que todas as pessoas precisam, independente da área, independente de qualquer, da profissão, independente de qualquer coisa. Se você está dentro do seu caminho, fazendo o que você faz, você ajusta. Então, imagina, eu falo com vocês, o karma de vocês é honestidade, e vocês, aqui embaixo, né, o oposto, é o karma da fênix. Então, precisa ficar nascendo e morrendo muitas vezes? Precisa ficar trocando de trabalho, de área, de técnica toda hora? Para quê? Para quê? Não precisa, né? Pode querer? Pode querer. Mas você vai fazer isso consciente. Você não vai fazer isso daqui à toa. Deixar que a coisa morra de repente, para ter que renascer de novo. E aí, quando você entende que esse caminho de chegar lá no seu caminho é o tal da honestidade, fica muito mais fácil. E aí, deixa eu ver o que eu vou falar aqui com você. Calma aí. Vou falar do karma de vocês, né? Vocês me passaram a data de nascimento de vocês, eu fui lá, olhei, porque eu tenho uma tabelinha, e eu também olho pelo programa, mas não preciso fazer o mapa astral. Tá. Mas só o karma, ele já me dá muitas informações sobre as pessoas. E aí, eu comentei com vocês, né? Que eu pedi para o universo me trazer pessoas com karma da honestidade um pouco mais avançado já no processo.
Ele tem níveis ainda. Tem, claro que tem. Ai, meu Deus. Bom, né? Porque isso aqui funciona assim, né? Então, tem gente, quanto mais distante do meu caminho, mais longe eu ando. Quanto mais perto, né? Porque como é que é o caminho da espiral, né? A espiral, ela é assim para cima, né? A espiral do desenvolvimento, do autodesenvolvimento. Então, a gente vai vivendo níveis. Então, quando chega, por exemplo, eu estava vindo para casa, eu estou trabalhando numa olaria. Então, no meu tempo livre, eu escrevo em copinhos, que aqui em Portugal é muito comum. Eu faço isso. Eu sou paga para poder fazer um negócio que eu amo. Então tá tudo certo. Maravilhoso. Eu adoro. E aí, na hora que eu tava voltando, eu passei num pezinho de limão e peguei esse limão. E aí, esse pezinho, no ano passado, ele só deu flor. E é um pezinho bem novinho, um pezinho bem pequenininho. E aí, ele dava uns limãozinhos desse tamanhozinho e não evoluía. Porque ele tava muito novo, né? Não era o ciclo. Esse ano, deve ter uns 30 limão lá já. E ele não é um limoeiro muito grande, mas deve ter uns 30. E olha o tamanho do limão que eu peguei. Grandão. Enorme. Enorme. É, e Parece era um limão outro siciliano. amarelinho. É limão É siciliano. limão É, siciliano. é. E aí, eu olhei para ele e falei assim: eu te honro muito, limão. Limoeiro maravilhoso. Porque esse ano você deu. Então, eu fiquei pensando sobre isso, o ciclo, né? Ano passado, nessa mesma época, o que que eu estava fazendo? Quando eu tenho mais consciência e passa um ano, eu consigo perceber essa evolução. Eu consigo perceber o que aconteceu. Porque as coisas também, pela astrologia, as coisas acontecem também sempre no mesmo buraco. Vamos falar assim. Chega numa fase ali, sempre a gente corta cabelo sempre na mesma época, né? Resolve, vou entrar na academia sempre na mesma época. Fica doente sempre na mesma época. É sempre na mesma época. Começa a reparar. E isso fala muito sobre essa questão dos níveis do karma. Se eu estou muito longe do meu caminho, enquanto eu não achar a entrada da porta estreita, né? Vamos falar em biblias, tem a porta estreita e a porta larga. É mais fácil pela porta larga, né? Então, se a gente olha pro mapa aqui, né? Vamos pensar que isso aqui é o mapa. Ele roda anti-horário. Vamos fazer o desenho aqui, né? Prof. Ele roda assim. A manada tá aqui, ó, tá rodando em volta. Qual é o objetivo? Cada vez que eu tenho uma porta, entrar, que combina com o meu karma. Entrar aqui, entrar aqui, entrar aqui. Aí eu fiz até os desenhos, tá vendo aqui? Esse é igual a esse, igual a esse, igual a esse. Ah, sim. São os desafios, né? Então, esses daqui são o mesmo karma. Então, o que que eu descobri nessa história, né? Que a gente tem esse equilíbrio. Então, o karma, ele combina com mais energias. E aí, gente, ai meu Deus, aí quem trabalha com sagrado feminino vai querer me matar. Socorro, por favor, não me matem. É. Feminino não é igual para todo mundo. Ah, eu também concordo. Mas a sua energia feminina é diferente da minha, por exemplo. Completamente diferente. E o que você precisa desenvolver em você de energia feminina vai ser muito parecido com o da Paola, mas vai ser em um lugar diferente. Com Porque o certeza. mapa astral é que conta isso pra gente. Hum. Então ainda é mais assertivo. Só que você só encontra a porta se você estiver no caminho. Complexo, né? Não, mas faz sentido. Não Faz acho. sentido, mas é complexo. Para nós, não. Você não. Bem. E aí eu entendi isso. Eu entendi que existem só dois tipos de pessoas, né? As que dão e as que recebem. E existem só três tipos de karma. São 12
São 12 karmas, mas só tem Tá. 3 tipos, Tá. que é o karma que começa, o karma que mantém as coisas, e um nome novo que eu dei para o karma agora, que é o karma da intervenção, que é o meu. Entendeu? A gente chega e fala, então, o negócio é o seguinte, vai ter que mudar. Da Desse jeito, intervenção divina. Alguém tem desse jeito que tá, não tá dando, não, entendeu? Então vamos ter que mudar, vamos ter que estar mudando aqui, entende? Até que nem tipo desenho humano, né? Tem os que dão a base, os que guiam, os que iniciam, tudo tem uma relação. Sempre tem, E mas isso aqui está relacionado com, né, é o cardinal, o fixo e o mutável da astrologia. Uhum. E só que isso daqui é um modus operandi. E tá. aí é o seguinte, vou falar do karma de Assim, vocês. ó, estamos todos em linhas 5.1 aqui. Então, nós somos as investigadoras. Para mim, para Paula, não vai ser nada dessas coisas assim complicado, né? A gente, não, fala mais, Eu investigamos, já sei. investigar mais. Então nós vamos fazer vou propor aqui uma investigação paralela, confidencial, entendeu? 5.1 deve ser Saturno e Escorpião. É que não Nós é todas temos fixo, Saturno. não é fixo no desenho humano, assim. É pelas linhas da personalidade do Sol e da Terra. Não, Mas pode. Sol consciente e Sol inconsciente. Não, então, olha, as pessoas nascidas entre. Eu te passo as datas depois. Não, mas não tem como eu olhar todo o universo, né? Não, 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 não. Olha as pessoas que você já fez o desenho humano, que são nascidas ali naquele período, e vê se elas são 5.1. Uhum. Porque Saturno em Escorpião é muito investigativo. Muito, muito. Entendeu? Uhum. E aí você pode olhar crianças nascidas em 2011, 11, 12, 11, 12, 13, que também deve ser 5.1. Aí depois a gente tira a prova. Adoro. Adoro essas coisas. E aí, o que que acontece, gente? Ai, perdi. Pera, volta. Calma. Mas eu acho que não tem a ver só com o ano, não, que eu estava olhando aqui. Eu fiz alguns desenhos também de anos bem diferentes, tipo 70 e poucos, 98. Também tem a mesma linha 5.1. Então tem alguma outra coisa além aí que pode ter Deve esse. ser alguma coisa. Deve. E o resto tudo Porque diferente. tem 4 partes, também tem a ver com a cruz da encarnação e tal. Lógico, né? Entendi. Algumas coisas vão conectar, É. outras não vão. Entendi. É como eu Uhum. não sei nada de desenho humano, tá tudo certo E eu não também. sei nada de astrologia, também tá tudo certo. Mas cada uma tá pegando uma informaçãozinha daqui e dali e a gente tá unindo, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? O que que eu tenho feito, né? O meu processo, ele é um processo que, primeiro eu canalizei algumas coisas. Então, veio para mim e falou assim, é assim que funciona, experimenta. E aí eu fui testando comigo. Uhum. E aí eu entendi, porque eu tava usando a energia ao contrário. Então era como se eu tivesse, imagina, tá aqui, roda assim, então a ordem é primeiro esse, depois esse, depois esse, depois esse. E aí eu tava usando ao contrário. Aí tava dando errado. Aí eu falei, tem alguma coisa de errado. Deixa eu testar pro outro lado. Na hora que eu testei pro outro lado, eu falei, pronto, Fluiu. funcionou, Uhum. fluiu. Então os signos rodam assim, o karma roda assim, mas quando a gente vai usar a energia do karma, a gente usa na energia do signo, do sol. Porque o relógio é o sol. E aí eu comecei a desenvolver várias ferramentas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma ferramenta que eu olho o tempo divino da pessoa, do mapa astral. Então, com o mapa astral eu pego o tempo divino, então eu tenho datas, cada dia que acontece cada coisa com aquela energia. E minha vida toda acontece no meu. Eu tenho um calendário ali pregado na parede.
O tempo, como eu moro em Portugal, então eu tenho o tempo divino do Brasil, o tempo divino de Portugal, e eu tenho o tempo natural, que é a ordem que as coisas acontecem na minha vida. E depois eu tenho o tempo divino da minha revolução solar, que faz um Olha. mapa novo. E aí eu comecei a ter essas datas. Eu falei, ai, esse negócio tá muito chique, é muito legal. Porque realmente a energia acontece e você consegue perceber o que aconteceu. Como eu tô no caminho, eu pego essa informação e encaixo ela no meu caminho. O meu caminho, ele fala sobre aprimorar essa questão da comunicação. Como é que eu vou trazer as informações para as pessoas? Hoje eu estou numa fase que eu trago as informações através da arte. Então, eu comunico através de desenho, Uhum. através de música, através de apresentação, através disso, Uhum. entendeu? Lúdico. Do lúdico, exatamente. E isso tudo combina muito com a minha energia de essência. Eu sou ariana. Ariana começa. Ariana não tem referência, isso daqui nunca existiu. Só existe porque eu fiz, Uhum. entendeu? E aí, nessa história do só existe porque eu fiz, eu entendi. Ah, então peraí, eu tenho que saber qual é a minha essência para poder andar nesse caminho. Então, vocês duas têm o mesmo caminho, mas vocês têm essências diferentes. Que essência é essa? Que feminino é esse? A essência é o nosso signo, É o sol. Ah, é o nosso sol. E aí, quando você traz a essência para poder andar no caminho, ai, mas fica tão gostoso. tá, É então, verdade. mas assim, se a essência, daí tipo assim, a essência do Libra e a essência do Escorpião. A minha Não, essência é a amorosidade, é o equilíbrio, né? É buscar sempre a diplomacia, os bons acordos, enfim, né? Eu gosto da minha essência libriana, eu acho ela tão querida, delicada, ela me dá um centro, assim, que as outras coisas me dispersam um pouco. Quando eu tô meio perdida, eu digo, não, tenho que voltar pra cá, que eu sou muito amorosa, sou muito bonitinha, muito queridinha, tá vendo? O karma diz que tu é ogra, que tem que despertar o amor. não, e a história de Libra, por exemplo, né? Se a sua essência é Libra, eu sou Áries, então a gente é oposta. Aham, posso complementar. Mas a gente é complementar, ou seja, eu preciso aprender a ser equilibrada, a ser ponderada, a ser harmoniosa. Porque não dá para passar igual um trator em cima de todo mundo. E eu a ser mais posicionada, a ser mais impulsiva, a decidir mais, começar mais, realizar mais, né? Tomar as decisões certas, porque tu fica Exatamente. pensando muito aqui na balancinha, mas isso, aquilo, e acaba que tu não toma uma decisão. Então a gente precisa se complementa e fica uma coisa mais harmônica, né? E por isso que eu não sou tão ariana. Por isso que Hum. eu confundo muitas pessoas, a verdade é essa, eu Não confundo sou as tão pessoas. ariana, né? Mercúrio, Vênus, não tô Eu em. sou muito ariana. Mas eu não tenho mais essa energia ariana da forma como as pessoas estão acostumadas a descobrir, né? A Que é gente pelo vai lado se ruim. a gente vai se moldando, né? A gente vai se reconstruindo, a gente vai evoluindo. Então a gente não é aquilo ali, a gente vai se moldando. Isso eu pude perceber no conhecimento do meu mapa lá no início, quando eu fiquei sabendo a primeira vez, eu tinha uma visão sobre mim. E a gente vai evoluindo, a gente vai se transformando, a gente vai se curando, a gente vai, né, sofrendo, a gente vai fazendo várias passagens ali que vão te transformando em outras partes. E hoje eu olho para o meu mapa de uma forma assim, de gente, faz total sentido. E cada vez vai fazendo mais, porque é cíclico, né? A gente vai mudando ali. A nossa revolução também ali. O retorno fala muito sobre a energia do momento. Então é muito importante tu ter esse conhecimento. E aí eu tenho uma visão bem diferente da que eu tinha antes, por exemplo, lá no início. Então, realmente, muda muita coisa. A gente não é Por aquilo ali isso, sempre. não é? E cada ano, né? Então, o retorno de Saturno. Cada ano que vai passando, a gente vai descobrindo uma camada diferente. Hum, Então, hoje eu olho para uma coisa que eu olhava diferente antes. E ano que vem pode ser que eu olhe de outra forma ainda. E tá tudo bem, né? Não tá escrito na pedra. é, não Tá existe escrito na uma pedra. verdade absoluta.
Existe a verdade absoluta do mapa, que se você não fizer o que está escrito dali, vai ser muito ruim, vai se lascar, vai ser difícil. Mas aí o que eu entendo disso tudo é, não adianta você querer dominar o mapa inteiro se você não consegue ser só a sua essência, sabe? Se você não consegue só olhar para o seu karma. E aí, hoje, o meu trabalho, ele é pautado em trazer essa sabedoria, né? Então, é como eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, ah, você é astróloga? Eu falei, não, na verdade eu sou sacerdotisa, né? Porque depois que eu descobri o que significava ser sacerdotisa, eu sou sacerdotisa sim, sou terapeuta sacerdotisa, né? Porque eu fiz uma iniciação em várias técnicas, em vários saberes, que não necessariamente são aqueles que a gente tem ali um diploma, ai, diploma de não sei o quê. Não, é na troca de saberes que a gente vai tendo por uma pessoa que tem esse conhecimento, né, bem desenvolvido. E sacerdotisa do Templo de Ísis também, porque o Egito começou a me chamar bastante, por causa principalmente de Maria Madalena, por causa do feminino. E porque a revoltada da minha Lilith falou, não é assim, é diferente. Aí eu falei, então vamos lá estudar. Então eu falei, não, eu preciso descobrir esse negócio. E aí eu comecei a realmente ter um entendimento diferente. E eu hoje sinto que é o feminino que vai salvar a humanidade. Assim, não Sim, tenho dúvida nem eu. nenhuma. Só que a gente precisa trazer esse feminino. Nós, enquanto terapeutas, né, a gente precisa trazer esse feminino de uma forma entendível, né? As pessoas precisam compreender esse feminino de uma forma mais simples, né? E aí o que eu sinto que muitas vezes, quando eu faço as iniciações, né, do karma, porque sendo sacerdotisa, a sacerdotisa ela tem vários conhecimentos. E aí eu na iniciação de sacerdotisa do Templo de Ísis, tinha lá falando o que é uma sacerdotisa. Aí tinham vários pontos, assim, né? Ela sabe de aromaterapia, ela conhece de cristais, ela conhece astrologia, e foi falando várias coisas. Aí eu falei, nossa, foi o meu caminho. Intuitivamente, eu fui trilhando esse caminho de descobrir certas coisas, de entender certas coisas, porque é o que eu trago para a vida das pessoas. Então, às vezes a pessoa fala assim, tô com uma dor no joelho aqui, tem que ir no médico, não sei o quê. Aí eu viro para a pessoa e falo, então, como é que tá aí a arrogância? Tá muito orgulhosa da vida, não? O Olha que interessante. que que você não tá querendo olhar? Você tá fugindo da quê? Olha pro negócio, resolve e vai seguir seu caminho. Para de ficar lutando contra a vida. E isso é o papel de uma sacerdotisa. Aí eu entendi, eu falei, então eu sou uma sacerdotisa. Porque eu tenho vários saberes, eu trago várias coisas diferentes para a pessoa. Não é uma coisa só. E aí muita gente fala que é o trabalho autoral do terapeuta. Tá bom, mas para mim é sacerdotisa, porque é mais legal. Uma biruta, a sacerdotisa biruta? Um pouco, não é Sim, mesmo? mas assim, tipo, o trabalho autoral, né, não deixa de ser dos seus saberes internos, né? Com certeza. Sim. Mas eu acho que o lugar do sacerdócio, né, é um lugar mais onde as pessoas vêm te buscar para poder ter respostas. E eu comecei a receber pessoas assim na minha vida, do tipo, olha, me passaram seu contato, disseram para poder entrar em contato contigo porque você ia saber me ajudar nisso que está acontecendo. A pessoa disse que não sabe por quê, mas ela sabe que é você, eu também acho que é. Eu falei, então, bora. Isso são também coisas da linha 5.1, né? A linha 5 é o herege. Então é aquela coisa das pessoas te olharem e saberem que, tipo assim, tu vai saber como me ajudar. Porque parece que tu vai sempre ter resposta para aquelas pessoas, né? Gosto, Direto. gosto. É.
E é tipo isso. E por que que eu tava falando disso? Calma Você aí. precisa. Sacerdotisa. Então, por isso eu entendi que essa questão do karma, Uhum. ela é ela é um sacerdócio meu, né? Iniciar pessoas nisso, fazer com que elas tenham esse conhecimento sobre si mesmas e que elas consigam olhar para os outros e saber qual é a energia que está chegando ali para ela poder usar aquela energia da melhor maneira e mais elevada possível. É o convite que eu tenho na vida hoje, né? Então, começa a reparar. Eu vou dar a dica aqui para vocês dois. Começa a reparar a quantidade de pessoas que vocês têm na vida de vocês que são de Escorpião, de Leão, Aquário e de Touro. Eu tenho um pouquinho de cada. Aí agora, a partir de hoje, anota aí na agenda. A partir de agora que vocês sabem essa informação, começa a reparar a quantidade de pessoas que vai aparecer na vida de vocês. Cliente, Desses signos. esses signos, com essa energia forte. Uhum. E começa a reparar isso. Pessoas que perderam tudo, pessoas que negam a espiritualidade, pessoas que são diferentonas demais, extremamente criativas, mas não conseguem fazer o que elas precisam fazer. É isso que a minha mentoria faz. Exatamente isso. Pessoas que têm um potencial diferente, mas que têm medo de ser autêntica. É exatamente para isso que eu trabalho. A autenticidade é leão, né? Pessoas que têm baixa autoestima, que buscam vocês por causa disso. Uhum. Pessoas que Inseguras, estão buscando segurança, inseguras. desenvolver, ó, dinheiro, prosperidade. Verdade. Agora começa a reparar a quantidade de pessoas, porque para mim é surreal o como que, a partir do momento que eu entro nesse campo, né, do caminho, começam a aparecer pessoas com energia para eu poder aprender com elas. Então, eu aprendo com várias pessoas. Tudo é Entendeu? uma troca, né? Exatamente. E aí, essa é a maestria da coisa, sabe? Então, o que eu faço hoje é trazer essa maestria para cá, ó. Um jeito muito fácil, acessível. Porque vocês entenderam que eu faço astrologia de um jeito meu, né? Uhum. Sim. Não, e faz sentido isso que tu falou, né? Falando do nosso karma da honestidade. Ao mesmo tempo, eu percebo em mim assim, quanto mais eu falo sobre aquilo, eu recebo esses downloads e eu pego para mim também. Uhum. Porque as pessoas, elas vêm com os seus desafios e aí eu preciso buscar essa resposta, mas de um jeito diferente que eu ainda não busquei e essas pessoas também vêm, né? E eu acho que quanto mais eu tento buscar essas respostas para eu clarear os caminhos delas, ao mesmo tempo que eu digo, né, que eu repito, puxa, teu caminho é um caminho autêntico, porque são as pessoas que vêm, tu tem um potencial, tararararã, não é louca, né? Não precisa ficar insegura, tu te apropria dessa, seja leal contigo. Eu tô reforçando para mim a mesma coisa. Eu fico reforçando para mim a mesma coisa, até que eu me aproprie de vivenciar aquilo de fato, né? E aí eu vou atrair cada vez mais pessoas que, tipo assim, poxa, ela tá sabendo como vivenciar essa autenticidade, então eu tenho que aprender com ela. E assim vai indo e eu vou me lapidando cada vez mais, né? Exatamente. 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 E aí, o que que é legal? Você é de Escorpião. Entendeu? Não. E aí, a sua essência... Não, se o seu karma é touro e o outro lado é Escorpião, você tem essas duas energias. E aí, o que eu costumo dizer é assim, eu vou fazer na família, né? Então, isso aqui é quase uma constelação familiar que eu faço do karma. Tem uma parte do processo que é quase uma constelação familiar mesmo, porque a gente vai entendendo qual é o papel de cada pessoa da família. Ai, que legal. Então, imagina, aqui é o seu karma, que é touro. Seu sol está aqui em escorpião. Então, o seu sol ilumina essa parte que está aqui,
do seu karma, né? Então, quando você planta, você tem o seu sol iluminando, a sua essência, ela tá purinha aqui. Ou seja, por que você atrai tantas pessoas que têm esse perfil? Porque você tem luz nesse lugar. Quanto mais você se apropria dessa sua essência, que é escorpião, mais você é contribuição no mundo. Por isso que o mapa não é pra gente. Pois é, mas é isso que eu digo assim, o escorpião, ele é visto como a fênix mesmo, que renasce das cinzas. Mas se isso aí é o outro contrário que eu preciso lidar. Isso aí é onde você planta. Porque aí vamos dizer, vamos lá, é porque a sua vida passada, você renasceu muitas vezes, você teve que passar por muitos processos de perda, entendeu? Teve que começar de novo muitas vezes. E aí a questão é, isso é fácil para você? Sim. Se isso é fácil para você, você vai ajudar as pessoas, elas vão aprender com a sua experiência. Você conta uma historinha para a pessoa e ela fala, Faz muito sentido. É. Muito sentido. Não, e até porque eu adoro essa morte e nascimento. Para mim é regenerador, assim. Pra mim também. Às pra vezes todo que mundo, gente. eu mais me fortaleço é quando eu me deixo cair. E eu caí várias vezes. Realmente, esse nó do sul aí, em escorpião, é uma energia muito forte, que fala muito, assim, ela ressoa muito. É tipo o arquétipo da águia, né? Que eu carrego junto com a Isis, exatamente. Porque, tipo, a águia, ela fica toda esgualepada para renascer, né? Para ela vir. E ela anda sozinha. Eu sinto muito isso em mim, assim. Os meus processos, eles são feitos muito individuais. E eu preciso me descabelar toda, assim, ficar meio bruxona véia para depois vir, tipo, né? É muito isso, assim. E é isso mesmo. Aí a questão é, você percebe que o tempo de vida de uma águia é muito longo? Muito? Só isso, só essa informação já traz muita informação sobre o karma de vocês duas. O caminho de vocês duas é manutenção. Então, imagina, vou te dar um exemplo, eu adoro esse exemplo. É assim. Eu sou ariana, certo? Eu não tá aqui comigo agora, mas eu comecei a juntar sementes. Por quê? Não faço ideia, mas eu estou juntando sementes. Então, como uma fruta, eu pego a semente e guardo. Porque ariano é aquele que sai jogando semente, ele sai distribuindo semente. Essa é a energia que começa. E aí ele pega e vai plantar ele vai jogar essas sementes e essas sementes vão dar o broto. Ok? Em algum momento. O touro fala assim: olha, uma plantinha. Vamos botar a aguinha nela? Vai cuidar. Eu quero uma rede. Aí tá assim. Aí ele vai jogando a aguinha para até crescer, para ele conseguir colocar uma rede, entendeu? Para botar a rede na árvorinha. Então, a energia de touro é essa, é a energia do cuidar, de manter, de fazer a coisa crescer. O Áries é o que entrega a semente. Então, tô com umas sementes aqui. Entendeu? Ele planta a semente. Ou então, assim, tô aqui com uns brotinhos. Vamos facilitar a vida do touro também, né? Porque quem é que come a fruta? É os que fazem a intervenção. São os mutáveis, que é o que faz a mudança de paradigma, que expande a consciência. Então, ele vai lá, ele come a fruta, ele aproveita, ele colhe os louros da coisa, aí ele junta todas as sementes e entrega para Ares. Aí Ares pega todas as sementes com cuidadinho, né? E planta ali as sementinhas, aí fica tudo pequenininho e entrega para Touro, e Touro toma conta. Então, tanto a energia de Ares, ela é muito rápida, porque ele está fazendo isso muito, né? Tem que começar muitas coisas. Ele começou, entregou? Próximo, 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 próximo. Quando chega a energia de Gêmeos, que é essa da mudança, então, você está fazendo esse negócio aí. Pois é. E se você podasse essa árvore, o que você acha? E se a gente plantasse um pouquinho mais para lá? Ele vai dando ideias de fazer uma coisa diferente. Entendi. E aí a história é um pouco isso.
Vocês trabalham com manutenção, então nenhum cliente de vocês pode ser aquele cliente, nenhum trabalho, não o cliente, né? Mas nenhum trabalho de vocês pode ser aquele trabalho band-aid. Uhum. Tem que ser Eu um trabalho de manutenção. eu sinto exatamente isso. E eu sinto que cada vez eu vou criando novas experiências, novas coisas, porque os meus clientes, eles são cíclicos, eles estão sempre voltando. Tipo assim, eu tenho um novo desafio. Aí a Nath vai lá e, tipo, é o meu desafio também. Aí eu crio uma nova coisa para esse meu desafio e, tipo assim, oba, vamos pegar, vamos pegar carona nessa viagem aí, né? É, Só que o desafio, às vezes, que eu tenho é de desapegar daquilo que, tipo, um dia me serviu e não me serve mais agora, e eu fico assim, será que isso tá certo? E aí que entra a honestidade comigo, né? De tipo, eu tenho que ser honesta que se eu ainda quero ficar lá ou se eu quero ir bola pra frente, né? É touro. É a energia de touro, que é o apego, É. né? É essa energia. E aí, o que que acontece, Nath? Nessa história, por exemplo, eu sou a pessoa que planta a semente. A minha essência é plantadora de semente. Por isso eu estou fazendo isso fisicamente, eu estou juntando sementes mesmo. Uhum. Para um dia distribuir. Não sei quando é que esse dia vai chegar, não, mas um dia chegará. Então, quando eu tô regando plantinhas, eu também tô contribuindo com o meu karma. Tá, quando você cuida delas para elas crescerem, para elas ficarem ali, né? Manutenção da vida, você está contribuindo com o seu karma, sim. Olha que legal. Total, total. Só que aí acontece o seguinte: as pessoas chegam no meu trabalho, elas precisam desse pontapé inicial. Então, a minha essência ajuda elas a terem essa coragem de iniciar. Mas o meu trabalho, ele é de mudança de paradigma. Então, eu trago para ela uma nova percepção, eu expando a consciência dela, e aí eu ajudo ela a aplicar isso na vida dela, e falo, voa, passarinho! Aí é tudo com ela. Aí é tudo com Ela ela. vai, entendeu? Tem- E aí ela vai. E é muito gostoso, porque hoje eu tenho pessoas que passaram pelo processo comigo no ano passado, que voltam e chegam para mim e falam assim: nossa, eu tô vivendo isso, tô vivendo exatamente aquilo que você me falou, sabe? E aí, o que que acontece? A gente tem, o aluno às vezes fica melhor do que o mestre, né? Então a pessoa vai lá e estrutura tudo. Que eu tenho uma cliente que ela tem o karma de aquário, que combina com o karma de vocês, né? Que é tipo, é o fase 2. Quando a gente entende qual é o equilíbrio que eu tenho que trazer para essa história do karma, que é essa parte aqui, né? Então imagina, o karma de vocês é feminino, o equilíbrio de vocês é masculino. Vocês são o karma que recebe e tem que aprender a dar. Então o karma dela tá aqui, ó, que é aquário. E aí ela fala: agora eu estou vivendo a energia de escorpião. Não só porque tá Sol em escorpião, mas porque ela tá percebendo a fase dela aqui, exatamente. Então é como se o karma dela fosse assim, ó. E Bia, isso que tu falou, essa coisa de recebe. Essas coisas, então, tem tudo a ver, né? Tipo, eu recebo as canalizações, eu experimento, eu vivo e eu dou curso. Tipo, eu ensino outras pessoas aquilo que eu recebi, né? Eu sinto. E mais uma coisa que conecta com o desenho humano também, né? Que também tem essa pincelada de astrologia. Que eu e a Paola, por exemplo, nós temos a garganta definida de aprender e dividir, aprender e dividir, né? Para tipo receber com aberturas, né? Aberturas para o desenho humano também, as aberturas são feminino e os definidos são masculino. Então, A cara da Paola foi ótima. tudo que a gente recebe, né? A abundância para mim é isso também. Eu tenho, né? Eu recebo. Se eu recebi aquilo, eu divido. Eu recebo e eu divido para mais pessoas saberem, porque tipo isso é muito legal, isso é muito incrível. Não vou reter, né? Para mim o egoísmo é isso. É o reter algo muito legal. Eu ficar tipo assim, quero só para mim. E no meu caso é a questão da comunicação. Eu não sei no desenho humano o que que significa o meu, mas eu sei que é garganta aberta, não é um negócio assim?
É, a garganta aberta. Deixa eu olhar de novo o teu aqui. Que tipo assim, ó. O teu, tu tem a garganta indefinida. Indefinida, ela tem alguns portões. Quando tá passando a semana que tem algum portão teu ali definido, né? E eu vi que tu também tem o 23. Eu tenho esse canal 4323, eu tenho só os dois definidos, né? Tu vai ter dificuldade de aguentar o silêncio. O silêncio te causa uma pressão, né? Então, assim, tu tem que desenvolver, apreciar esse silêncio, que, tipo, nem sempre tu precisa responder as coisas pelos outros. E, ao mesmo tempo que tu pode ter essa dificuldade de comunicação, vamos dizer que nós três aqui, hoje tu te sentiu super à vontade para comunicar, né? Porque tu está com duas gargantas definidas. Então, nós temos o 4323, então é como se tu absorvesse isso e tomou a postura da oratória aqui. Entende? Se tivéssemos três em garganta indefinida, a coisa ia ficar meio cheio de ruído, entende? Mas hoje, tipo, tu te apropriou da fala. Tu conseguiu estruturar, falar, explicar, Por quê? As tuas aberturas, nós estamos dando esse suporte para as tuas aberturas aqui. E a gente ficou calada, e a gente sempre fala um monte, hoje a gente ficou, tipo, caladinha. Então, essa comunicação, que também é um desafio ter um desenho humano, exatamente assim, ó, não é uma coisa ruim. As pessoas falam, as aberturas são coisas ruins. Tu absorve, é uma transmissão. Tu experimenta tudo, tu escolhe ficar. Tem o benefício e tem não, e tem o malefício, né? Então, tipo assim, tu pode usar ela para te comunicar errado, né? Ter um ruído na tua oratória, ou tu pode te apropriar e experimentar e absorver só aquela parte que realmente te serve. Aquela sabedoria na fala, aquela inspiração na fala, aquele lugar de oradora, de comunicadora, de inspirar as pessoas, de influenciar, de conectar, de estar ali, tipo assim, todo mundo. Tu já veio para isso, porque tu já veio com batom vermelho, que é da comunicação, para tipo assim, todo mundo olhar para o que tu tá falando. Entende? Leitura labial. Exatamente. Então, assim, tu experimenta isso, né? Mas em lugares que, tipo assim, tem esse ruído na comunicação, tu vai te sentir meio perdido, até porque tu também tem a cabeça aberta. Então, as coisas vão meio que se complicar, tu vai ficar sofrendo, assim, para buscar resposta, buscar inspiração e não vai conseguir comunicar, ou tu vai comunicar, tu vai dizer assim, parece que falei tudo errado, parece que ninguém entendeu. E não, na verdade, não, são só tuas aberturas. Então, é tu também entender sobre isso, o teu karma da comunicação, ele também tem a ver com o teu desenho humano, na verdade, né? Porque Total. não é que tu não saiba, mas tu tem uma possibilidade muito mais abrangente. Então, tu vai escolher o quê? Comunicar com sabedoria e treinar para tu dominar. Aí entra a tua linha 1, que é da investigadora. Então, assim, tu vai te tornar melhor naquele assunto, né? As tuas aberturas fazem realmente tu tá exposta à criatividade, a tu ter pego tudo isso aí, é a tua cabeça aberta. Tu pegou todas essas informações do cosmos, entende? Só que agora tu tem que desenvolver, comunicar isso de uma forma que não fica um turbilhão para as pessoas, né? Hoje foi muito bem colocado, tu te beneficiou da nossa garganta fechada. Mas quando tu estiver sozinha, aí tu usa os teus paranauê aí. Estrutura tudo que tu quer falar para tu não te perder. Se tu tiver num grupo, silenciar todo mundo, fechar chat de tudo para tu não te dispersar, né? Então é tudo assim. Tu manja dos teus paranauês, mas tu tem que te estruturar que, tipo assim, não vou perder a minha linha, a não ser que tenha, né? Vou ter um suporte aqui com alguma garganta definida para mim. Entendi. É muito legal, né? É muito legal essas coisas. E sabe o que é interessante? Ai, meu caderninho tá ali, tá guardado. Mas eu participei de um retiro. Eu faço muitas coisas pela primeira vez. Muitas, né? Eu sou ariana, não é mesmo? Ariana começa as coisas, não é assim? Pela astrologia, Ariana é o primeiro. E ele começa realmente muitas coisas, ele vive as experiências, ele não tem referência. Então ele só faz. E aí, muitas vezes, ele faz
sem saber nem se aquilo é certo, se aquilo vai dar em alguma coisa. E Ele aí, o que sente. acontece? Tipo assim, o ariano sente, tu diz? Ele faz, é a intuição do ariano, né? A intuição fala assim, vai lá e faz isso. Vai lá e faz. Então, ele tem muito essa diretiva, sabe? De ir e fazer as coisas. E aí, o que acontece? Esse motivo facilita bastante essa questão da comunicação. E foi por isso que eu entendi a questão do karma. Porque eu falei, eu tenho que fazer isso. Não tem outra pessoa, isso não existe. E aí, uma coisa que veio esses dias, uma pessoa virou para mim e falou assim, sabe? Eu falei para a pessoa assim, sabe por que que você não sabe sobre isso de você mesma? Porque você ainda não escreveu esse livro não está escrito. É. E aí vem aquela coisa mais, quem sou eu para escrever um livro? Tu é a pessoa que veio para escrever um livro, ué, né? Exatamente. E aí aconteceu exatamente esse ponto. Estava conversando com um cara, é professor de geografia, e aí eu falei com ele, falou assim, eu falei, você já fez aniversário? Porque o meu jeito de perguntar aniversário do povo é assim. Então, você já fez aniversário esse ano? Bem sutil. Não! Aí de leve, assim, eu vou lá e descubro a data, descubro a idade, aí eu descubro o karma da pessoa, para eu poder entender com o que eu estou conversando. Porque eu estou nessa fase investigativa, eu quero entender as coisas. E aí eu virei para ele e falei, ele falou, eu faço aniversário dia 30 de dezembro. Eu falei, pô, que legal! Nossa! Você fecha seu ciclo e começa um ciclo novo praticamente junto com a maior parte da humanidade, né? Então, assim, é um portal, é super legal. Ele, tá bom, mas explica. Aí eu falei, então, a energia do mundo, né? Como termina aquele ano e começa um ano novo, é como se você tivesse bem alinhado, né, com a energia coletiva. Isso é legal, porque é fácil de você entender o movimento. Eu faço aniversário dia 4 de abril. Então, eu estou no começo da primavera em Portugal, porque no Brasil é outono, não é primavera. Exatamente. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a sentir essa diferença mesmo. Eu ainda fico um pouco embaralhada, porque às vezes tá lá na primavera, era para eu estar, né, saltitante, a donzela Mas eu saltitante. acho que tu tem a essência do Brasil. Tipo assim, tu nasceu aqui, então as tuas estações internas elas vão estar de acordo, né? Aí essa época agora é a época que eu fico mais. Sim. Seria. Aí é outono, então. Aqui é outono, E aí eu tô aqui tipo é na primavera. primavera. Tá quase entrando no verão daqui a pouco, né? Exatamente. Nossa, mas Bia, eu amei isso tudo que tu falou. Fala assim então para nós, que a gente já tá indo nos nossos minutos finais aqui. Como que faz, né? Tu tá trabalhando com isso agora, tu falou para nós que tu tava dando um tempo, né, até para receber mais e mais downloads. Mas como é que tá assim? A tua agenda tá aberta? Como é que faz para marcar isso contigo? Como funciona? Faz teu marketing agora. Bora, momento do pitch. Pitch do elevador. Não, depois de tudo isso, todo mundo tá querendo fazer o seu mapa da Carminha aí, né? Mapa kármico, vamos saber tudo. Pois então, eu não faço mapa kármico. Tá. Atenção, eu não trabalho com astrologia kármica. Não é. Mas Porque para mim, aquele desenho ali era um Para mapa, mim é um mapa. pelo menos, né? eu faço o mapa do karma, porque o mapa, a astrologia kármica ainda é outra coisa, né? Olha outros pontos. É como se fosse o desenho humano, né? Tem outras formas de olhar ali a história. E então, eu faço o mapa do karma em atendimento individual. E eu também faço acompanhamento, né? Então, o que que é legal? O que que eu gosto de fazer, né? Tipo, meu coração fica assim, eu amo fazer isso. Eu amo fazer o atendimento e depois eu vou ajudando a pessoa a integrar a história, sabe? Uhum. Porque como é um assunto muito novo, dependendo da pessoa, ela precisa de um certo tempo para ela poder perceber aquilo acontecendo na vida dela. Então, eu tenho, para o meu coração ficar feliz, eu tenho o acompanhamento.
né? Que é como se fosse uma mentoria, é uma iniciação em si mesmo. E aí ela é mensal, né? Tem a duração de 12 meses, porém, a pessoa pode me ter na vida dela para todo sempre, amém, não é mesmo? A terapeuta de bolso, o que eu faço aqui? Então, eu dou esse suporte e eu faço o mapa do karma. Faço leitura de mapa astral, sim, mas o primeiro passo é a leitura do mapa do karma. Mas dá para fazer só o mapa e a mentoria é opcional, ou tu só trabalha com essas duas coisas? A mentoria é opcional Ah, tá. e o mapa do karma, eu tenho feito ele ao vivo, assim. Então, eu entrego já um PDF, né? Então, eu faço a apresentação ali com a pessoa, Tá. Uhum. a gente faz um encontro. É super revelador. Ai, Porque aí você se descobre ali dentro e fala: meu Deus, eu sou essa pessoa mesmo. sim. E eu E até porque também que nos revelam a gente já sabe, né? A gente só não tem aquela força de bancar. Quando falar o teu karma é esse, tem que fazer isso, bora, vamos lá. A verdade Para é de... exatamente, é porque a gente já sabe. E aí, quando chega essa informação e fala, é isso aqui mesmo, o que eu costumo dizer muito para os meus mentorados é, então, tudo que está fora do karma não é para fazer. Sim. Se não está no karma, não é para fazer. Não perca seu tempo, querido. É porque vai perder tempo. É aí, aí entra o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio é, eu sei que eu preciso fazer isso, mas eu escolho fazer outra coisa, porque eu estou a fim de viver uma experiência diferente, está tudo bem, vá em paz. Senhor Jesus te acompanha, tá tudo certo. Mas quanto mais você escolhe estar dentro do seu caminho, mais fácil vai ficando, Sim, né? que aí é onde a gente encontra a facilidade, que encontra a prosperidade, porque a gente está indo no fluxo da onde a gente deve ir, né? Isso é uma coisa que realmente também ficou muito claro para mim. Vem muitas pessoas com problema financeiro, mas não só financeiro, é por causa de outras coisas, é uma falta de conexão com quem elas são, né? E aí eu falo assim, não é pedir dinheiro, é pedir conexão com o que tu é, com aquilo que tu é, viver aquilo que bancar aquilo que tu realmente quer, né? E o karma é mais ou menos isso também, né? Tipo assim, tu esfrega na cara da pessoa aqui, ó, é isso aqui, não seja teimosa. Tu vai sofrer mais se tu te desviar do teu caminho original. Então banca. E a pessoa ela vai começar a realmente ver mudanças, por quê? Porque ela tá vivendo aquela essência, que é o que a gente veio fazer, né? Afinal. Exatamente. É exatamente isso. E assim, o recado, posso deixar um recado assim, né, para as Se quiser, pessoas? fica à vontade. Eu espero que você não leve tanto tempo para poder descobrir isso. Exatamente, né? Porque é como se a gente ficasse num limbo uma época, né? A gente tá no limbo, a gente. O corpo fala uma coisa, a mente fala outra, as pessoas falam outro, o inconsciente coletivo fala outro, e aí, de repente, tu fica assim, tá, ela não consegue se ouvir, né? E uma coisa que eu acredito muito, assim. Por isso que hoje eu falo muita coisa, e às vezes são coisas óbvias, porque o óbvio precisa ser dito. Mas, tipo assim, tem muitas pessoas só aguardando. Por isso que eu digo que o nosso servir, ele é muito importante, daquilo que a gente descobre. Tem muitas pessoas só aguardando para tu confirmar aquilo que elas já sabem. Então, a gente tem que falar, né? O teu trabalho é um trabalho maravilhoso, porque tu tá expondo a sombra para a pessoa, né? Ó, tu tem isso, viva isso. E ela precisa ter aquela confirmaçãozinha ali, né? Tipo, a pessoa chega tensa e quando termina um atendimento contigo, ela, ai, que leveza, né, Bia? Era só isso, só isso. Era só isso. E é Vai. bem isso, sabe? Que é essa reação das pessoas, porque elas chegam todas assim, e quando elas vão embora, elas falam assim: ufa, ainda bem, porque eu já sabia, em algum lugar dentro de mim, eu já sabia que era isso e eu estava lutando contra. Exato, exatamente. Eu achava que era errado, porque eu achava que eu era inapropriada, eu achava que o que eu falava não era importante, É uma coisa que não entendeu? existe, por exemplo, né? Ai, não, isso aí não existe, é coisa da minha cabeça. O que eu mais escuto é coisa da minha cabeça. Mas a coisa da tua cabeça veio de algum lugar, né? É fonte fidedigna, vozes da minha cabeça. É. É.
Ai, que maravilhoso. Então, gente, descubram seus karmas, a facilidade que é viver, né? Chamem a Bia, façam os seus mapas, façam o que quiserem aí para, se estão naquele momento de tensão, realmente é o momento de fazer o karma, né? Já identificaram aqui o karma de vocês, algo muito superficial do que a Bia vai entregar. Bia, eu amei. Gratidão pela tua disponibilidade, por estar aqui de outro. A gente está muito chique que o Birucast está em Portugal, né? A gente está indo aí, ultrapassando barreiras. Meiras. Eu Muito bom. fico muito, muito, muito feliz que tu aceitou vir aqui, né? Na verdade, fizemos esse convite, recebemos o convite de volta, porque eu e a Paula, a gente é visionária, a gente gosta de coisa diferentona mesmo. E a Bia, né, cumpriu com o seu papel de algo fora do comum, assim, que é uma coisa que a gente até quer reforçar, né? Porque tem Não. muitas pessoas que estão nesse espaço aí de, ai, é coisa da minha cabeça, é uma coisa nova. Gente, vamos ser visionária, vamos ser visionária. É tempo de atualização, é era de aquário, liberdade, né? E tem muita gente que tem, né? Imagina, normalmente as pessoas que têm esse mesmo karma que o meu, né? Que tem esse dom aí do professor, é extremamente estudioso, não é tão investigativo, mas é muito estudioso e vai muito no que acredita, no que tem fé. Eu boto muita fé nessa coisa do karma, sabe? Uhum. E confiar nisso, sabe? E falar assim, é isso mesmo, eu não tô doida. Mas é importante. Bancar aquilo que acredita, né? Sim, e tem várias pessoas que têm essa mesma energia dentro do karma e passa a vida, né? Morre e não publica um livro, não escreve, não coloca coisas no mundo porque não entendeu. Exatamente. Só não entendeu. E tá tudo bem também, tá tudo bem não entender, né? Mas se a gente puder fazer as pessoas entenderem, a gente vai Então, fazer. basicamente assim, aquela pessoa que muitas vezes sofre até o final da vida, que tipo, é um medo, né? Que eu também fico assim, gente, imagina se eu vou ficar velha e vou estar sempre sofrendo pelas mesmas coisas. É alguém que não encarou o seu karma, né? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Ou eu viver o karma de outra pessoa, que é muito comum também. Viver o Essa karma do aura, pai e da mãe. tu vive uma aura de outra pessoa e tu não tá vivendo a tua autenticidade. No final, é tu voltar pra tua essência, né? E viver a lealdade, honestidade, autenticidade, quem tu veio ser realmente. E é um ajuste fino, sabe? O que eu ajudo a pessoa a fazer, na verdade, é esse ajuste fino. É, por exemplo, você que tem o karma dentro sua essência, como está dentro do seu próprio karma, talvez o que você precise é de um ajuste fino para poder conseguir fazer essa essência transitar em todas as outras energias e Sim. não precisar necessariamente ficar presa só em escorpião. Menina, é transformador. Não é porque sou eu que Bom, faço, não, gente. Não é porque o filho é meu, não. mas é aí que tá, né? Exatamente A porque alma do negócio é quando tu acredita naquilo que tu faz, tu bota força naquilo e aquilo ganha força, realmente. Acredito, não, mas não querendo me gabar, sabe? Não é aquela coisa assim, eu não tô querendo me gabar não, disso, Qual o não. problema se não é tiver? problema se tu for te gabar. Tá bom, não tem problema Nenhum. nenhum. Não tem problema nenhum. Mas é porque realmente o negócio dá resultado. E o resultado não sou eu que faço, né? Sim. O resultado é quem passa pelo processo Tu é e o toma canal, né? Tu é consciência. o canal do karma. Tu fala, ó, teu karma é esse, agora é contigo, minha filha. Ó, no nome do Pai, do Filho e do Espírito, ó, bênção aqui da Bi, vai. Então tá. Você Bia, está eu amei a você está nossa, autorizada a viver seu karma. Amamos. amamos o nosso papo. Quero te agradecer muito, né? Está convidada para vir outras vezes para a gente falar sobre outras coisas que com certeza virão, Ah, sim. contribuir de outras formas, com outras perspectivas. Seja sempre bem-vindo ao nosso Birucast. E Obrigada. um super beijão para ti. Paola, quer falar alguma coisa? Agradecer, né, todo esse conhecimento, toda essa contribuição. Eu sempre gostei muito desse tipo de assunto, mas é sempre muito bom a gente saber coisas que a gente não sabe. E como boas, curiosas, investigativas aqui, né? Então, estamos todas no mesmo lugar. Eu adorei saber. Assim, ficaria horas aqui, a gente conversaria por horas sobre esse assunto e vários outros,
mas eu acredito que já deu para plantar uma sementinha de curiosidade nas pessoas e de entendimento da importância de saber mais sobre esse processo, né? Sobre esse karma, sobre o verdadeiro direcionamento e caminho que a gente tem que seguir aí para que as coisas sejam mais simples, mais fáceis, né? Mais fluidas, e que a gente às vezes está ali patinando no mesmo lugar e disputando tantas coisas por falta desse direcionamento. E aí temos pessoas assim que estão aqui para isso, para poder direcionar e orientar nesse caminho, né? Então, Bia, muito obrigada, realmente um prazerzão te conhecer, conversar contigo e saber mais sobre o teu trabalho e sobre a pessoa que tu é, maravilhosa, divertida, alegre. Que venham outros papos por aí. É isso aí. E, gente, quem assistir, quem está assistindo pela primeira vez, sigam a Bia já. A gente vai deixar o arroba dela aqui, né? E Façam perguntas, se isso, quiser, se alguma dúvida, pode colocar nos comentários. e se inscrevam no nosso canal, porque o nosso canal está cada dia um pouquinho maior, né? E também quem tiver interesse de trazer assim um assunto diferentão ou uma visão diferente, bem meio birocast aqui, birulabes, que nem a gente diz, entre em contato com a gente lá pelos nossos Instagrams, comigo ou com a Paola, para a gente marcar, de conversar e alinhar. Também tá aqui conversando e dividindo as tuas teorias mirabolantes, certo? Beleza. Beijo e até semana que vem. Beijo!